E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Boa tarde, voltamos ao nosso programa Oficina da Mente, aqui com algumas participações já a respeito do nosso tema Crime e Castigo. E respondendo a nossa pergunta, sobre o que está lá no Facebook, né, na nossa página facebook.com/TV Mundo Maior, na sua opinião, qual crime não merece perdão, certo? E através do WhatsApp também, 011 99643 3827. Então, vamos ler algumas participações. A senhora Hermes Boto Silva, ele fala pra gente, Pazian, que todos merecem perdão. Porém, o homem é subordinado às leis materiais e espirituais. Jesus disse: ninguém sairá daqui sem pagar o último cantil. O perdão requer também o reparo. Não podemos escapar da lei de causa e efeito. Bom, um abraço para o Hermes, sempre participa, aqui no Marca, mas acho que é da Bahia, né? Se não for da Bahia... Se for o mesmo Hermes... É o mesmo Hermes, sim. Na verdade, pela lei que a gente conhece de ação e reação, lei de causa e efeito, Hermes e amigos, tudo vai ter a sua compensação. Eu só tenho, assim, um olhar, assim, um pouco diferente nesse sentido. E é o meu jeito de entender, né? Eu vi um ouvinte também, que você vai ler daqui a pouco, ela fala sobre a lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente. E, de certa forma, os espíritas, os espiritualistas, transformaram um pouquinho essa lei de Talião na lei de causa e efeito. Tudo que fez vai pagar. Eu acredito muito na lei do amor. Eu acho que o amor ele é tão abrangente que ele vai muito, muito além da nossa compreensão. Por mais que nós entendamos disso, ele vai muito além. Então, eu penso que, às vezes, eu gosto de usar o exemplo de uma criança, porque o amor que a gente tem por uma criança, ele representa vagamente o que eu penso de um amor de Deus por nós, né? Então, se uma criança faz algo de errado, a gente fica nervoso, a gente tenta dar um corretivo, fazer alguma coisa, mas a gente procura entender. E a gente diz assim, poxa, ela é uma criança, ela não tem entendimento ainda para isso. Mas eu não digo assim, quando ela crescer, eu vou fazer ela pagar por isso. Não, ela não tem entendimento. Só se quando ela crescer, ela fizer a mesma coisa. Aí ela tem condições de entender, então eu vou agir com ela de forma diferente. Então eu entendo assim, que muitas coisas que a gente vê de errado aqui na matéria, e que a gente julga e fala, não, tem que ter um corretivo, tem que ter uma punição, a gente está julgando uma pessoa sem conhecer a sua essência. Não, mas ela é isso, baseado em fatores externos. A alma, a essência da pessoa nós não conhecemos, quem conhece é Deus. Então eu acho que muita coisa que a gente acha que deveria ter uma punição, talvez Deus entenda de outra forma. Talvez Ele veja essa pessoa como uma criança. Se nós pensarmos nas fases anteriores à nossa evolução, no homem pré-histórico, ou mesmo na época que Jesus esteve aqui, quantas coisas terríveis aconteciam. E aí, se for levar tudo a ferro e fogo mesmo, a gente vai ficar aqui 100 mil anos aqui no planeta para pagar tudo. Então deve haver uma lei da graça, uma lei do perdão, uma lei que vem da mente divina, que a gente não entende. Eu gosto de explicar isso, e cada vez que eu explico eu me confundo, porque as pessoas acham que eu estou querendo criar uma lei diferente. Não é. É só um entendimento muito pessoal a respeito da lei de ação e reação. Não é daquele jeito nosso, não, de bater, né? Não, é uma coisa mais assim, entendeu? Aprendeu a lição? Então, e aí? Como é que a gente... Vai fazer o quê com e aquele que foi prejudicado? Mas se a pessoa aprendeu e ela está usando a lei do amor, como até o nosso amigo Hermes coloca, através da lei do amor ela vai cobrir uma multidão de pecados, ela vai fazer um monte de coisas boas para aquela pessoa e para muitas outras. Então, sei lá.
Tá certo. Enrolei, Samira? Não. Tá bom. Deixa eu aproveitar e falar sobre a participação da Simone, Tá. que falou sobre a lei do talião. Sobre crimes, na minha opinião, pessoas que amarraram animais e levam de arrasto até a morte, para mim, a lei de talião. Ela é de Rio Grande do Sul. Tá? Simone, a participação, quer que eu leia as restantes? Deixa eu falar uma coisa para Simone. Simone, eu estou aqui dando uma de bonzinho e tudo, mas eu quero te falar uma coisa. Outro dia eu vi uma reportagem de uma pessoa em frente a uma ONG que cuida de animais, e ela pegando um cachorro e jogando por cima do muro para dentro da ONG. Eu fiquei tão injuriado, tão nervoso. Ela me viu. Eu comecei, ela falou, o que foi? Eu estava falando impropérios, que eu achei um absurdo uma pessoa fazer aquilo. Aí eu parei, eu vi que eu estava roxo, que aquilo mexeu comigo, eu fiquei muito irritado. E depois eu até rezei e pedi a Deus para não deixar aquelas coisas que eu pensei chegarem até a pessoa. Porque uma pessoa que faz isso, ela não tem uma normalidade. Ela não é normal. Ela deve ser uma dessas crianças que a gente falou agora. Eu sei que você fala, criança, eu entendo como eu senti na hora. Mas a gente tem que se corrigir. Porque nós estamos num caminho evolutivo. Né? Então, um dia essa pessoa, com certeza, vai ser alguém que vai proteger os animais. Tá bom? Mas eu entendo o que você está dizendo, porque eu também senti. Sim, e que assim seja, né? Assim seja. Cada vez mais pessoas ajudando um ao outro. E temos também a participação da dona Olga, de Ribeirão Bonito, de São Paulo. O crime que eu acho imperdoável é o estupro, principalmente o coletivo, porque o trauma deve ser muito grande. Parabéns pelo programa, eu aprendo muito com vocês. Obrigada, dona Olga, né, pela participação. O que a gente mais ouve é isso, né, sobre estupro. E realmente é um crime que choca, que cria sequelas assim terríveis. Só que a gente vai voltar na mesma tecla. A gente vê uma parte da história, a gente não vê o todo. E eu não vou dizer assim, não, se foi estuprada é porque estuprou no passado. Não, eu não entro nisso, não. Eu entendo assim, que a espiritualidade diz para todos nós que tudo há uma razão de ser, mas que a gente consegue modificar tudo através, né, da nossa vida, das nossas ações e tudo mais. E que o escândalo, ele é necessário, mas ai daquele, né, que comete o escândalo. Então aqui a gente pode separar em dois fatos. Aquele que recebe estupro, né, que é estuprado, estuprada, que realmente é terrível e merece todo o nosso apoio, e os motivos não cabem a nós inquirirmos, né? Deus sabe o porquê, que tomara que isso seja motivo de evolução. E aquele que comete, esse é o que merece mais ajuda, porque ele está criando um campo muito ruim para ele. Mas, vamos voltar naquilo, das crianças é uma das mais terríveis e que merece um ensinamento, talvez uma ajuda mais drástica, né, para aprender o caminho. Mas, segundo Deus, todos nós chegaremos no mesmo lugar. Então, vamos procurar melhorar e, segundo também o que nos ensina, o nosso planeta está evoluindo de tal forma que haverá uma separação, onde somente aqueles que tenham condições de viver nessa energia fiquem. Os demais vão para outras esferas. Que nós fiquemos. E mais uma participação da Bárbara. Bárbara, de Guarulhos. E para o caso de ter que conviver com a pessoa dia após dia, aquela pessoa, né, que ela precisa perdoar. Temos dicas para o perdão também? Bom, quando a pessoa faz uma pergunta assim, ou ela está falando do namorado, ou da mãe, ou do pai, ou do patrão. Uma coisa assim. Então, Bárbara, tem que analisar quem é, né? Se é o namorado, você tem chance de, no caminho aí, né, mudar. Se for do trabalho, mesma coisa. Agora, se for pai e mãe, não tem, viu? Essa encarnação é o mesmo papai e a mesma mamãe. Se for filho, né, também não dá. Mas é tentar, se está junto no dia a dia, é porque algum motivo tem de aprendizado. Não quer dizer que o outro tenha razão. Quando a gente diz que o problema está em nós, não quer dizer que o outro está certo. Quer dizer que nós temos que trabalhar de uma forma que aquilo não nos incomode, não nos prejudique. Se a gente está insatisfeito, vamos tentar mudar, né? E tentar não conflitar muito. Mas é um trabalho do dia a dia, viu? Agora, se for do trabalho, procure uma nova carreira, viu, Bárbara? E eu digo até mais para você, Bárbara. Pode, essa semana, se você quiser, tá livre. Você pode ir lá
A Bárbara frequenta lá o falar Instituto. com ele, Isso. nossa amiga, tá bom? Então, para todos vocês, nós findamos esse programa. Muito obrigada. Até a próxima semana, né? Se Deus quiser, Se Deus quiser. A gente ainda tá por aqui. Vamos em frente. Boa tarde a todos e até lá.